Mas essa é uma passagem muito mais profunda, porque ele falou: visitarei o sangue de Israel. O sangue de Israel. Mas que sangue é esse? Da onde vem essa profecia? É o que nós vamos estudar agora, se o Criador assim nos permitir. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o israelita, tinha uma vinha em Israel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Iá, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o israelita, que falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezebel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o israelita. Ele disse: dá-me a vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezebel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Iaú? Levanta-te, come pão, alegra-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o israelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou em seu sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Iaú e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o, para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões, os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezebel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Iaú e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. E morreu. Então mandaram dizer a Jezebel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezebel que já era apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, os israelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o israelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Iá a Eliaú, o tibista, dizendo: levanta-te, desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuí-la. E fala-lhe, dizendo: assim diz o Iaú: porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Iá: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu próprio sangue. Então, irmãos, essa é a profecia que fala sobre um tempo vindouro daquela época. O que aconteceu ali reflete o que aconteceria no futuro, né? A própria palavra fala claramente: o que há de ser já foi, e o que é já foi, o que há de ser também já foi. O Iá pede conta daquilo que se passou. Vamos começar pelo primeiro versículo. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o israelita, ou melhor, israelita, tinha uma vinha em
Israel. Aqui está Gisrael, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Ora, irmão, sucedeu, vamos entender qual o significado da palavra Nabote. Depois falou Yaú a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. Aqui, quando ele fala sobre ao monte Abarim, a palavra Abarim significa aquele que vê do outro lado, ou que atravessa. Esse, na verdade, era o nome do arco-íris, hoje conhecido como arco-íris, mas o nome correto é arco celestial. Ao monte Nebo, né? Esse Nebo é o mesmo Nabote, é uma fração da palavra Nabote, que está de fronte de Moabe. Eu vou traduzir isso aqui, o que significa: sobe ao monte daquele que vê do outro lado, porque ele estava do lado do Jordão e a partir daquele monte ele veria o outro lado do Jordão, porque o povo de Israel ia atravessar. Então, aquele monte significava aquele que vê do outro lado. E aquele que vê do outro lado, aquilo que passa para o outro lado, é o arco celestial que o Criador colocou nas nuvens quando Noé saiu da arca, e ele colocou o arco da aliança. O nome do arco da aliança para o povo de Yaldim do passado era chamado aquele que passa pelo outro lado. E como Moisés ele não ia passar do outro lado, ele teria uma visão da terra sem necessariamente estar naquela terra, porque aquele monte dava aquela visão. Por isso o nome Abarim representa exatamente isso. O Monte Nebo. Mas por que aí que está a palavra Nebo? Que na verdade não é Nebo, a palavra é Nabi. A palavra Nabi significa profeta, né? Que está na terra de Moabe, defronte de Jericó. Ou seja, sobe ao monte do outro lado, que significa aquele que vê do outro lado, aquele que passa pelo outro lado, ao monte do profeta. Por quê? Porque Moisés era profeta, ele subiu naquele monte, que está de frente de Moabe, de frente de Jericó, que na verdade é Iari, que significa lua, né? Ou cidade da lua, se assim preferir, e vê a terra de Canaã, né? Que darei aos filhos de Israel por possessão. Então a palavra Nebo significa profeta. Aqui nos pergaminhos do Mar Morto, você pode ver pergaminho do Mar Morto, uma fração do que está escrito Shufat Nabiá. A palavra Shufat significa juiz. Se eu não me engano, isso está escrito lá em Isaías 3, versículo 2. A palavra Shufat, você vê o Shin, você vê o U aqui, o F, e o T. Né? Shufat, juiz. U, que significa E, né? É uma adição. Juiz e, aí você vê a palavra Nabiá. A palavra Nabiá, que tem as mesmas radicais da palavra Nebo, significa profeta. Aí você vê por A mais B que a palavra Nebo, que é uma corruptela da palavra Nabiá, que significa profeta. Então, o que significa o texto que nós estamos lendo? E sucedeu, depois destas coisas, que Nabote, que na verdade é Nabate, que significa o lugar, a palavra at é um afixo, né? Um sufixo, na verdade, que representa lugar. O lugar do profeta, esse era o nome daquele varão, o lugar do profeta. O israelita, também conhecido como israelita aqui por causa do J, mas a gente sabe que não existe J, então é israelita, tinha uma vinha em Gisrael, junto ao palácio de Acabe. Então, o que representava esse profeta? Esse lugar da profecia que ficava em Israel. Então, o que diz um dos maiores profetas, a voz que clama do deserto, sobre o lugar da profecia? E Aunã respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou Machia, mas sou enviado adiante dele.
aquele que tem a esposa e o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o que ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, meus irmãos, esse é o maior de todos os profetas, Machia. E qual é o lugar da sua profecia? Então Acabe falou a Nabate, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-lhe-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabate disse a Acabe: guarda-me, Uiá, que te dê a herança de meus pais. Então, meus irmãos, o que representa Acabe? A própria palavra já diz: acabar. Quem veio para roubar, matar e destruir. Aponta o inimigo. Quem representa Nabote? O nosso Salvador. E o inimigo quis tomar a sua vinha. E o que é a vinha? Representa o mundo. Ele queria tomar o mundo para si. Antes dessa palavra, a palavra diz: o mundo já é no maligno. Mas antes era bem definido uma coisa que os irmãos vão ver no decorrer dessa história. Atrás dele, por causa de um livro. Não é um livro qualquer! É uma arma! Uma arma apontada diretamente para os corações e mentes dos fracos e desesperados. Vai nos dar controle sobre eles. Se nós formos dirigir mais do que uma cidade pequena, temos que tê-lo. Pessoas virão de todo lugar. Elas farão exatamente o que eu disser, se as palavras forem do livro. Isso já aconteceu. E vai acontecer de novo. Nós só precisamos daquele livro. Tá. Yahushua, cheio da inspiração pura, voltou do Jordão e foi levado em sopro ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Yahu, diz essas palavras que se transformem em pão. Yahushua lhes respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Yahu. Então você vê que o inimigo ele tentou o Salvador. Ele queria tomar aquilo que era dele, porque se não fosse dele, o inimigo não precisaria barganhar. Por quê? Porque nada pertence ao inimigo, tudo pertence ao Salvador. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo, e disse-lhe: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Yahushua respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás a Yahu e só ele servirás. Então o que acontece? Aquilo não pertencia ao inimigo, mas ele tomou posse e ele falou que se darei tudo isso. Não é a mesma palavra que ele disse para Acabe? Acabe não disse para Nabote: darei coisa melhor do que essa, me dá isso daqui e se tu me adorares, tudo será teu. E a Nabote, assim como Yahushua, ou seja, Nabote era uma profecia que estava se cumprindo aqui em Áurea. Auriaú, porque esse é o nome de Lucas, né? Lucas significa luz, e luz significa ou melhor dizendo, Aur. Então ele se cumpriu aqui no que está escrito em Lucas. O inimigo olhou para Shua e falou assim: te darei tudo isso se prostrares e me adorares, né? Ou seja, ele queria tomar posse daquilo que pertencia a Yahushua. E ele falou: não te darei aquilo que a herança que foi dada pelo meu pai, porque tudo pertence a ele. E aonde isso foi feito? Ora, exatamente no local hoje chamado de Israel. Shua hoje é chamado de quê? Israelita.
Então a palavra se cumpre. Da mesma forma que houve no passado. Por isso que Yeshua fala, antes de que aconteça, eu já vos tenho dito. Para que quando aconteça, vós sabeis que eu sou o Yah. Então essa profecia se cumpriu quando Yeshua veio à terra. Porém Nabote disse a Acabe, guarda-me, ó Yah, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado, à sua casa. E por causa da palavra de Nabote, o israelita, que falara quando disse, não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama, e voltou ao rosto, e não comeu pão. Então o que acontece, meus irmãos? O inimigo não conseguiu tomar aquilo que era de Yeshua. E da mesma feita, ele tinha que arrumar outra situação para que ele tomasse posse daquilo que pertencia ao Salvador. E como ele fez isso? Porém, vindo ele, Jezebel, sua mulher, lhe disse, que há que está tão desgostoso o teu espírito que não comes pão? E ele lhe disse, porque falei a Nabote, os israelitas, e ele disse, dá-me a tua herança por dinheiro. E ele disse, eu lhe disse no caso, né? Ele disse, dá-me a tua herança por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha herança. Então, meus irmãos, o que a mulher disse? Então Jezebel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Iaú? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, os israelita. E o que representa uma mulher dentro da palavra? A igreja. Qual era a igreja que dominava naquela época? Ora, eram os saduceus e os fariseus. O inimigo não conseguiu tomar a vinha do Salvador, mas a mulher, a igreja, faria isso por ele. E como ela faria isso? Porque essa mulher é uma prostituta, né? E vamos ouvir mais uma vez o que o Salvador falou para os fariseus.